Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Meu desejo é que essa palavra possa transformar a sua vida para que você e eu, todos nós, possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Neste dia, o tema que o Senhor colocou no meu coração, que eu quero deixar para o teu coração também é esse: o segredo do viver bem. Toda pessoa honesta, toda pessoa de bem, toda pessoa, em sã consciência, tem esse desejo, o desejo de viver bem. Mas ninguém melhor do que o cristão está habilitado para viver essa vida que nós declaramos ser uma vida abençoada. Por quê, queridos? Porque a obra de Deus alcançou o nosso coração. E além dessa obra que alcançou o nosso coração, nós temos a palavra do Senhor que nos orienta em todas as circunstâncias. E hoje nós vamos extrair um texto da palavra de Deus, procurar trazer um princípio para o nosso coração que fala a respeito disso. Se você deseja viver uma vida abençoada, se você deseja descobrir qual é o segredo do viver bem, eu convido você a olhar comigo a palavra do Senhor nesta noite. Abra, por favor, na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12. Esse é o texto que nós leremos para meditar na palavra. 1 de Pedro, capítulo 3, do versículo 10 até o versículo de número 12. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua família, que possamos compreender o que a palavra do Senhor nos ensina. 1 de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 10, nós lemos assim: Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Versículo 11: Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Que Deus possa abençoar esta palavra ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque mais uma vez estamos aqui diante da tua palavra. Obrigado pelo privilégio e a grande oportunidade que nós temos de poder ministrar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem despertado nos nossos corações. Eu oro pedindo isso ao Senhor, que esta palavra possa alcançar, ó Pai Deus, as nossas vidas e não apenas gerar informação, mas acima de tudo que ela promova transformação. Toca nas nossas vidas, dá-nos, meu Deus, todas as condições necessárias, tanto no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, de poder compreender e praticar a tua palavra. Se alguém, Pai Santo, neste momento aflito, como nós já oramos, mais uma vez nós clamamos isso, que a tua mão de poder possa trazer alívio e refrigério a esta pessoa, de forma que ela fique totalmente livre para poder compreender aquilo que o Senhor deseja ensinar a nós neste dia. Eu oro, Pai Santo, ó Deus, como igreja reunida com o teu povo, que nesse momento ora comigo, e nós clamamos o teu favor sobre nós. Ajuda-nos, meu Deus, nós te pedimos isto em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o segredo do viver bem. Todos nós almejamos uma vida feliz. Todos nós olhamos para a nossa vida no dia de hoje, quando nós olhamos para o futuro, almejamos viver uma vida de paz, uma vida de felicidade, uma vida de próspera, uma vida abençoada. O cristão tem esse termo, abençoado ou abençoada, porque nós cremos que quando a bênção de Deus está sobre nós, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, nós viveremos dias gloriosos, nós viveremos aquela circunstância de uma maneira diferente. E nós olhamos para esse texto, a palavra de Deus aqui aponta para um caminho e uma direção. Antes de nós entrarmos aqui no conselho que nós vamos receber da palavra, é importante nós voltarmos lá quase 2000 anos, quando essa carta foi escrita, para tentar compreender quais eram as circunstâncias que os nossos amados irmãos estavam vivendo. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu essa carta um pouco antes do seu martírio.
E eu creio, irmãos, que, inspirado pelo Espírito Santo, Pedro escreveu essa carta com um objetivo. E qual foi esse objetivo? De encorajar os irmãos que estavam vivendo aquela época para superar as adversidades e continuarem firmes na presença do Senhor. Pedro, então, ao escrever a sua carta, ele escreve esta mensagem com esta finalidade. Uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de despertamento. Pedro aqui traz na sua carta, tanto na primeira quanto na segunda, algumas exortações importantes, mas ele está encorajando os irmãos. E quando nós olhamos para a história, agora nós entendemos isso, porque logo após o apóstolo Pedro escrever a sua carta, ele mesmo foi um dos cristãos martirizados. E a partir desse momento, então, a igreja viveu talvez um dos momentos mais terríveis de perseguição da história do cristianismo. Muitos cristãos dessa época aqui pagaram com as suas próprias vidas o testemunho que eles davam a respeito de Jesus. Foram sacrificados porque diziam que acreditavam no Senhor, que criam no Senhor Jesus e que tinham apenas o Deus único, vivo e verdadeiro como Deus das suas vidas. Essas pessoas, então, eu creio que no momento em que Pedro começa a escrever a sua carta, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração deles para que essa palavra pudesse sustentá-los no dia das adversidades. Aqui, queridos, fica um princípio muito importante para a nossa vida, porque como que nós enfrentamos as adversidades? Como que nós superamos os problemas? Como nós lidamos com aquilo que pode afligir a nossa alma? O fundamento da nossa vida está na palavra de Deus. O cristão tem algo glorioso dentro de si, porque ele não coloca a sua expectativa no governo, na economia, na saúde, ele não coloca as suas expectativas no mundo ou na nossa sociedade. Embora oramos sim para que nós possamos ver os desafios da nossa sociedade sendo superados, mais do que tudo que nos cerca, a nossa esperança reside na palavra de Deus. Por isso, quando nós queremos viver uma vida abençoada, nós somos despertados a olhar para a palavra de Deus e buscar compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu fico assim, admirado com esse texto, porque imagine você, Pedro passando por problemas, a igreja sendo perseguida, havia muitos problemas que aqueles irmãos estavam enfrentando, eles estavam passando por situações difíceis, muitos estavam sendo arrancados das suas famílias, muitos estavam sendo colocados à prova, muitos, como eu disse, enfrentaram o martírio por causa da sua fé. E quando Pedro vai escrever, para tentar animar esses irmãos, para encorajá-los a enfrentar as adversidades, Pedro faz uma referência. Se você prestou atenção no versículo de número 10, ele diz: pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, é como se nós colocássemos 2 pontos aqui, então a partir dessa vírgula aqui, ou desses 2 pontos, Pedro vai então, inspirado pelo Espírito Santo, dizer o que aqueles irmãos deveriam fazer. Ele vai dizer: refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. O versículo 11 e o versículo 12 também fala a respeito disso. Pedro faz uma referência entre o viver feliz com aquilo que pode sair da nossa boca. Pedro, em outras palavras, está dizendo assim: olha, quer ter uma vida abençoada, quer ter uma vida feliz, cuida com aquilo que você fala. Cuida com a maneira que você está utilizando a sua língua. A tradição cristã, ao olhar para esse texto aqui, observa o seguinte: bem provável que Pedro tenha utilizado de uma passagem do Antigo Testamento. No final dessa mensagem nós vamos lê-la, o Salmo 34, a partir do versículo de número 12, porque Pedro aqui, praticamente, ele repete, ele traz uma paráfrase de algo que ele via na lei, de algo que estava escrito no livro dos Salmos, que ele estava trazendo para que isso fosse aplicado no coração daqueles irmãos. Pedro, nesse momento, ele poderia dar muitos conselhos. Ele poderia dizer para essas pessoas: olha, vocês precisam cuidar, vocês precisam estocar alimentos nas suas casas, vocês precisam cuidar com a vida que vocês estão vivendo, com os amigos que vocês têm. Pedro poderia falar tantas coisas, mas Pedro olha para aqueles irmãos, motivado pelo Espírito Santo, e vai dizer: queridos, quer viver dias felizes, quer viver dias bons, quer viver de uma forma abençoada, cuida com o que vocês estão falando, cuida com
com a maneira que vocês estão utilizando a sua língua. Provérbios capítulo 18 já nos advertia, né? A palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Irmãos, a boca, a palavra de Deus aponta para isso. Ela tem poder de edificar e ela tem poder de destruir. As palavras que saem da nossa boca, elas podem representar na vida das pessoas, ou até mesmo na nossa vida, uma palavra de bênção ou uma palavra de maldição. As palavras, queridos, que nós falamos, pode gerar vida ou pode gerar morte. Por isso, o segredo do viver bem está relacionado com aquilo que nós estamos falando. Nesses dias, estamos vivendo de tantos desafios, mais um ano começa, mais expectativas colocamos diante das circunstâncias, esperando que esse vento que assola a nossa sociedade passe logo. Mas a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos nesse dia é esse: como nós estamos utilizando a nossa língua? Quais são as palavras que estão saindo da nossa boca? Se você já foi alcançado por Deus, você tem uma aliança com Jesus, se o Espírito Santo habita em você, a natureza de Deus começou a se manifestar na sua vida. Se essa natureza tocou a nossa vida e transformou o nosso coração, queridos, a nossa língua precisa ser usada de uma maneira sábia, de uma maneira prudente, de uma maneira sensata. Precisamos olhar, precisamos parar um pouquinho e prestar atenção. O que nós estamos fazendo com as palavras que estão saindo da nossa boca? Alguns meses atrás nós passamos por uma situação engraçada por um certo ponto, mas que pode nos ensinar algo importante aqui na nossa cidade e região. A nossa cidade aqui, a região do noroeste do Paraná, enfrentou no final do ano de 2020 uma grande estiagem. Ficamos por muitos dias sem chuva e nós sabemos que quando falta chuva, isso aflige a nossa sociedade. A gente começa a ver a agricultura sofrendo, a pecuária sofrendo, a nossa saúde também sendo impactada com a falta de chuva, começamos a sofrer, ficamos mais vulneráveis a alguns tipos de doença. Nós começamos a ver, queridos, muitas dificuldades. E eu me lembro que nós começamos então a ouvir de muitas pessoas a reclamação: que calor é esse? Meu Deus, quantos dias faz que já não chove? Precisamos de chuva, precisamos de chuva. Começamos a reclamar do nosso tempo e começamos então a orar. Muitos cristãos fizeram isso pedindo para que Deus mandasse chuva. E o que aconteceu? No mês de janeiro a chuva veio. A chuva veio, queridos, eu creio que pela intensidade da nossa oração, ela veio de forma muito abundante. Praticamente o mês todo de fevereiro nós enfrentamos dias de muita chuva. E a chuva que lá no início foi motivo de alegria para muitas pessoas, quando chegou no final do mês de janeiro, nós começamos a ver muitos reclamando: meu Deus, não para de chover. Alguns disseram isso, alguns colocaram posts nas redes sociais, reclamando da chuva. Por quê, queridos? Porque aquilo de certa forma estava nos incomodando. Agora olha que incoerência. A mesma boca que estava reclamando porque faltava chuva, começou a ser a boca que estava reclamando porque tinha muita chuva. Nós vamos aprender, a palavra de Deus aponta para isso, que o ser humano muitas vezes age de forma incoerente assim. O que você e eu precisamos entender é que essa é a nossa tendência natural para as coisas. Reclamamos, colocamos a culpa no outro, procuramos usar as nossas palavras para nos justificar, procuramos usar as nossas palavras para lançar a responsabilidade no outro, para nos esquivar dos nossos direitos e dos nossos deveres principalmente. Nós olhamos, queridos, para as circunstâncias e muitas vezes usamos as palavras da forma que Deus aponta para você e para mim e diz: olha, se vocês têm a minha natureza, ou em outras palavras, o cristão precisa agir de forma diferente. Há um texto na palavra de Deus que foi citado por Jesus, que me ajuda a entender a importância disso. Jesus certa vez disse isso para as pessoas, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. Por quê? A boca fala daquilo que está cheio o coração. Por isso, muitas vezes nós, ao falarmos, estamos revelando aquilo que está dentro de nós. Você já teve a experiência de estar perto de uma pessoa que tem uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo, de vitória?
Não é gostoso? Quando você encontra alguém, né, que tem uma palavra sempre de esperança, que sempre consegue enxergar o lado bom das coisas, ainda que as coisas sejam difíceis. É gostoso demais estar perto de pessoas assim. Aliás, nós precisamos nos cercar de pessoas assim. Mas ao mesmo tempo é muito triste quando você se depara com uma pessoa que só fala mal, aquela pessoa que só reclama, aquela pessoa que só consegue enxergar o lado ruim das coisas. Aquele que olha, entendeu? E por melhor que seja a situação, ele não consegue enxergar de uma forma otimista. Ele só enxerga de forma pessimista. É o carrancudo. É aquele que ao falar, só fala o lado negativo das coisas. Eu não estou dizendo que você precisa, né, ter uma opinião sempre positiva. Eu acredito que nós precisamos ter uma opinião realista das circunstâncias. Mas o cristão, ele está habilitado a usar a sua boca para abençoar, porque essa esperança de bênção foi plantada dentro do nosso coração. Olha para os evangelhos, queridos, que você vê isso. Jesus desenvolvendo o seu ministério, cruzava-se com as pessoas traziam as circunstâncias, eram circunstâncias difíceis, mas sempre em Jesus havia uma palavra de esperança. Nós, como filhos de Deus, fomos plantados nessa terra e precisamos ser portadores da esperança. Aqui, queridos, eu chamo a sua atenção. Se nós queremos viver bem, o segredo está em como nós estamos utilizando a nossa língua. Ou em outras palavras, como nós estamos usando a nossa boca. Quais são as palavras que estão saindo da nossa boca? Se você tem uma palavra de maldade, se você tem uma palavra de derrota, é bem provável que você esteja vivendo essa realidade. Mas se você tem uma palavra de esperança, uma palavra de otimismo, uma palavra de enxergar a circunstância como de fato ela precisa ser enxergada, mas olhar para frente e dizer, eu creio que Deus pode reverter isso aqui. Hoje as coisas não estão bem, mas com a graça de Deus vai melhorar, e eu vou viver algo significativo. Preste atenção o que diz o versículo de número 12, antes de nós entrarmos aqui nesse texto e extrairmos esses conselhos para a nossa vida. Olha só, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Queridos, a palavra está dizendo que os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão abertos para aqueles, né, que têm os seus corações alinhados com Ele, para o justo. Porém, aquele que pratica a maldade, os olhos do Senhor se voltam. O Senhor, em outras palavras, desvia o seu olhar. Como nós estamos usando a nossa boca? Será que a nossa boca, a nossa língua, de fato, né, atesta, de fato demonstra que somos filhos de Deus? Se você tem um compromisso com o Senhor, você precisa ter um linguajar, um vocabulário. Palavras precisam sair da sua boca, palavras que possam abençoar e não trazer destruição na vida das pessoas. Como nós estamos usando a nossa boca? O segredo do viver bem, ele vai passar aqui por pelo menos 4 conselhos, e nós vamos olhar para esses versículos e aplicá-los na nossa vida. O primeiro conselho que nós vamos aprender aqui é que a palavra diz o seguinte, que se nós queremos viver dias abençoados, precisamos refrear nossa língua do mal. O versículo de número 10 diz isso, refreia a sua língua do mal. Como nós estamos utilizando a nossa língua? Se você voltar algumas páginas aí na sua Bíblia e chegar na carta de Tiago, Tiago capítulo 3, né, é um texto muito importante, bem prático, que vai falar sobre a língua. Tiago traz aqui ensinamentos importantíssimos para nós, que vai atestar isso. A necessidade que precisamos, né, ter de refrear a nossa língua do mal. Por quê, queridos? Porque é natural, é do ser humano, a tendência de falar mal. Se nós não cuidarmos, Tiago vai dizer isso, da mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. A mesma boca que profere uma palavra de bênção, ela precisa, entendeu, estar convicta da sua, entendeu, importância e daquilo que Deus quer fazer na vida dela, porque essa boca não pode jorrar uma palavra de bênção ou uma palavra de maldição, isso é incoerente. Se você, querido, já nasceu de novo, se você tem um compromisso com o Senhor, você precisa
agir de maneira diferente. Se você está começando a caminhar agora a vida cristã, talvez você estava acostumado lá no mundo a ter um linguajar, entendeu? Diferente. Aquele linguajar pessimista, aquele linguajar que muitas vezes só enxergava o problema e não enxergava a solução. A partir de agora, deixe o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida e mudar a sua boca, e mudar a sua língua. Ah, irmãos, quantas histórias e quantos testemunhos maravilhosos. Trabalho com crianças e adolescentes já faz muito tempo. E quantas vezes, querido, me deparei com comportamentos ruins de adolescentes, principalmente, e ao conversar, ao me aproximar, a ganhar a confiança e vê-lo abrir o coração, enxergava isso. O meu pai e a minha mãe sempre disseram isso, isso e isso para mim. Palavras de derrota, palavras que traziam uma depreciação, palavras que desencorajavam em vez de encorajar. O que acontecia? Essa vida acabou assumindo aquilo que os pais estavam dizendo como verdade e começou a agir de uma forma extremamente negativa. Irmãos, nós precisamos refrear a nossa língua do mal. Tiago capítulo 3, depois você pode ler, porque a língua, ela vai ficar bem claro nesse capítulo, ela tem essa tendência de falar o mal. A língua também, ela pode destruir com a maledicência a reputação das pessoas. Precisamos cuidar com o que sai da nossa boca. Quando nós pensamos na maneira como nós nos relacionamos com os outros, queridos, às vezes a pessoa demora uma vida inteira para construir uma reputação. E por uma palavra dita por alguém, que nem sempre é verdade, mas que os outros a tomam como verdade, isso pode gerar um poder de destruição muito grande. Nós cristãos não temos uma palavra de maledicência, nós não acusamos ou atacamos a reputação das pessoas, nós temos uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Nós precisamos refrear a nossa língua, queridos, por quê? Porque quando isso acontece, Tiago vai dizer isso, o livro de Provérbios também vai dizer muito isso, principalmente no capítulo 15, quando nós refreamos a nossa língua, isso é sinal de sabedoria, de espiritualidade e de crescimento na graça. Quer conversar com uma pessoa e descobrir se essa pessoa é uma pessoa sábia ou ela é uma pessoa insensata? Preste atenção nas palavras que saem da boca dessa pessoa. Recentemente eu estive com um homem, uma pessoa que eu conheci já de bastante idade, e ao estar perto dessa pessoa, logo que ele abriu a boca e começou a falar, eu percebi que essa pessoa é diferente. Eu vou prestar bastante atenção no que ele está dizendo, porque a maneira como ele fala demonstra uma sabedoria que você não encontra em qualquer lugar ou em qualquer pessoa. Como eu percebi isso? Pelas palavras que estavam saindo da boca daquele homem. Queridos, nós precisamos cuidar. Por isso, tome cuidado. Se você quer viver bem, preste atenção na palavra que está saindo da sua boca. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei, Quantas vezes disse coisas que depois parei para pensar e falei, meu Deus, por que eu não fiquei quieto? Palavras que foram ditas, que deu uma vontade de engoli-las, mas não tinha condições, eu já tinha dito. O que ficou a partir de então foi assumir a responsabilidade e ter que lidar com ônus, Porque é vergonhoso muitas vezes você ter que dar conta daquilo que você falou, que sabia que não deveria ter falado. Há um ditado na nossa sociedade que diz, puxa vida, perdeu a oportunidade de ficar quieto. E é assim, muitas vezes podemos ficar quieto do que falar e aquelas palavras não serem dirigidas para abençoar, para acrescentar na vida das pessoas. Se queremos viver bem, o primeiro conselho, precisamos refrear a nossa língua do mal. O segundo conselho, o segredo do viver bem passa por isso, por repudiar a mentira. O texto que nós lemos, o versículo 10 diz isso. Além de refrear a língua do mal, precisamos rejeitar a mentira, rejeitar a maldade, deixar de lado aquilo que nós sabemos que não está de acordo com a verdade da palavra de Deus. Irmãos, o cristão, ele tem uma palavra só, e a palavra dele é baseada na verdade. Olha o que a Bíblia diz, para o cristão, ou é sim, sim, ou não, não. O que partir disso provém do maligno. Queridos, isso é muito sério, precisa gerar temor no nosso coração. A mentira não faz parte do vocabulário de um cristão.
E se você quer viver bem, cuide com as palavras que saem da sua boca. Que sejam sempre palavras que expressem a verdade e baseadas na verdade da palavra de Deus. Queridos, por que nós devemos repudiar a mentira? Porque a mentira é própria da natureza maligna. A Bíblia diz em João capítulo 8 que o diabo é o pai da mentira. Então preste atenção numa coisa. Quando você fala uma mentira, quando você profere uma mentira ou vive uma mentira, o que está acontecendo? Você está fazendo algo, querido, que é próprio da natureza do diabo, algo maligno. Alguém certa vez diz que se o pai é o diabo da mentira, aquele que mente se torna filho do diabo. Irmãos, não é isso que Deus quer para nós. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, a verdade precisa fazer parte da vida do cristianismo, do cristão. O justo, ele aborrece a mentira, porque nós sabemos, queridos, que o mentiroso não vai herdar ou entrar no reino dos céus. Os mentirosos, queridos, só traz perturbação para as pessoas, e a Bíblia diz que eles receberão sobre si o castigo. Quais são as palavras? E aí eu quero fazer um parêntese aqui, porque às vezes nós pensamos assim, a nossa sociedade, ela pratica isso. Uma mentirinha pequenininha, que não prejudique o outro, mas para eu me beneficiar, não tem problema. Eu contei essa mentirinha porque foi uma maneira de eu poder alcançar o que eu precisava. Irmãos, muitas vezes nós sabemos que a verdade ela tem um preço. E isso não pode gerar desculpa para dizermos mentira. Embora, queridos, muitas vezes possamos sofrer as consequências da verdade, precisamos ter essa postura de, independente do que aconteça, dizer sempre a verdade. Estava ouvindo o testemunho um dia de um irmão que estava trabalhando numa agência bancária, e essa pessoa com princípios, um crente muito fervoroso no Senhor, sabia que a vida dele precisava se nortear pela verdade. E um dia ele atendeu um telefone, tocou o ramal da mesa dele, ele atendeu e era um telefone, uma ligação para um dos seus chefes. E ao atender a ligação, ele falou: olha, fulano de tal, eu preciso falar com pessoa tal. Ele falou: não, pois não, espera um pouquinho. Quando ele foi passar a ligação, o chefe dele disse: fala para essa pessoa que eu não estou. E aí o cristão então, aquele crente, aquele irmão fervoroso, pegou o telefone e disse assim: olha, eu falei com ele, ele pediu para falar que não está. Quando isso aconteceu, a pessoa desligou o telefone, houve ali uma brincadeira, mas o chefe desse irmão ficou furioso, possesso. Rapaz, como que você fez isso? Você não poderia ter dito essa palavra. E aquele irmão muito simples, mas ao mesmo tempo muito convicto, chegou para o seu chefe e disse assim: olha, você me perdoe, mas eu tenho como princípio de vida sempre falar a verdade. Irmãos, essa pessoa sofreu as consequências disso, e embora talvez pela verdade possamos sofrer as consequências, nós sempre falamos a verdade. Sabe por quê? Porque a consequência da verdade, ela sempre será maior do que a consequência da mentira. O benefício da verdade será sempre infinitamente superior do que o benefício da mentira. É por causa da verdade, querido, que nós estamos caminhando de acordo com a vontade de Deus. E embora possamos sofrer um dano por aquilo que nós estamos dizendo, representar a verdade, sabemos que o nosso Deus honra. Olha o que a Bíblia diz, que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Em outras palavras, o justo pratica a verdade. Sabe, irmãos, os olhos do Senhor, os ouvidos. Tem muita gente orando, e é como se os ouvidos do Senhor estivessem fechados, porque são pessoas mentirosas. São pessoas que não cuidam com aquilo que sai da sua boca. E aí começam a reclamar: poxa, pastor, Deus não está ouvindo a minha oração. Sabe por quê? Porque você, em vez de dizer a verdade, fala mentira. Ô pastor, eu falo sempre a verdade. Querido, cuida disso. Cuida com as palavras que você fala para os teus filhos. Cuida com as palavras que você fala para os teus amigos. Cuida para as palavras que você fala dentro do teu ambiente de trabalho. Quem sabe se você é um chefe para os teus subordinados. Quem sabe se você é um subordinado, o feedback que você dá para o teu chefe. A verdade, queridos, sempre precisa fazer parte da nossa vida. O segredo do viver bem passa por esse conselho: repudiar a mentira. Somos cristãos, e como os cristãos,
não vamos andar em mentira, vamos sempre praticar a verdade. O terceiro conselho, o versículo de número 11 fala disso: afaste-se do mal e faça o bem. Ah, irmãos, quanta coisa maravilhosa. A Bíblia diz isso, né? Que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmãos, nós como cristãos precisamos nos afastar do pecado, mas não só nos afastar do pecado, precisamos também praticar o bem. Salmo de número 1 diz isso: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Queridos, se nós queremos viver bem, é momento de se afastar do mal e fazer aquilo que é bom, ou fazer ou praticar o bem. O caminho do mal é um caminho do ímpio e esse caminho vai perecer. O caminho do bem é o caminho do cristão e permanece para sempre. O crente não deve apenas fugir do mal, mas deve, queridos, praticar, ou pagar ou devolver o mal com o bem. Praticar o bem, queridos, é detestar o mal. Isso significa uma expressão elevada do caráter cristão. Muitas vezes nós vamos passar por situações difíceis, e essas situações, irmãos, são testes para a nossa vida. São testes para a nossa alma, porque no meio da adversidade, nós precisamos, se estamos enfrentando o mal, devolver o mal com o bem. Glória a Deus por isso. Eu vejo Pedro aqui ao escrever esse texto, olhando para aqueles irmãos que estavam enfrentando toda aquela dificuldade, e fala assim: irmãos, nós não vamos revidar o mal que estão nos fazendo. A nossa vida está nas mãos do Senhor, Ele é o dono da vida. E nós aguardamos ansiosos pelo prêmio da soberana vocação do que Deus prometeu que faria na nossa vida. Mas se nós faremos alguma coisa com relação às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, é praticar o bem. Irmãos, tem tantas coisas ruins acontecendo ao nosso redor. Qual é a resposta? Não é revidar a ofensa. A resposta é praticar com o bem. Glória a Deus. E o segredo do viver bem, o último conselho aqui que a palavra traz para nós é este: busque a paz e esforce-se em mantê-la. Busque a paz. Você é uma pessoa que semeia a paz, que lança a paz, que promove a paz? Ou é uma pessoa, que muitas vezes traz confusão ou contendas? Nós fomos chamados para promover a paz. A Bíblia diz que o cristão, ele é um pacificador. Irmão, você chega num ambiente de confusão, tem o Espírito Santo de Deus em você, você não colabora para a confusão. Você não apaga aquele fogo com gasolina. Você apaga aquele fogo com a presença de Deus, que é capaz de trazer paz sobre aquela circunstância. Agora, irmãos, muitas vezes sabemos que nós devemos nos esforçar para isso. Nem sempre é fácil viver em paz uns com os outros. Às vezes, irmãos, nós temos que abrir mão, às vezes nós temos que dar um passo, 2, 3, 4 atrás, às vezes precisamos abandonar os nossos direitos. É por isso que a Bíblia diz: busque a paz e esforce-se em mantê-la. Não é só, eu tentei, não deu certo, não depende de mim, não. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos nos esforçando para manter a paz uns com os outros? Será que nós estamos nos esforçando para manter a paz, com as pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor? Esse é o papel do cristão. A palavra do Senhor diz isso. O segredo do viver bem passa por esses conselhos. Olha para esses 4 conselhos. Observe que isso está relacionado não com o que acontece à nossa volta, mas em primeiro lugar com aquilo que sai do nosso coração e é verbalizado pela nossa boca. O que nós estamos fazendo, o que sai do nosso interior. Por isso, irmão, refreie a sua língua do mal, repudie a mentira, afaste-se do mal e faça o que é bem, e busque a paz, se esforçando em mantê-la. Que Deus possa encontrar no nosso coração a disposição para tal. Eu quero terminar esse texto, essa mensagem, lendo com você o Salmo de número 34, a partir do versículo 12. Você vai perceber uma semelhança entre esse texto e o texto que Pedro escreve, e é bem provável que Pedro tenha usado essa fonte aqui para replicar esse conselho aos irmãos que viviam na sua época. A palavra de Deus para o nosso coração. Salmo 34, a partir do versículo 12, diz assim: quem deseja ter uma vida longa e próspera? O salmista faz essa pergunta e ele mesmo responde: refreia a língua de falar maldades
e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. O versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Versículo 19. O justo enfrentará muitas dificuldades, mas o Senhor o livrará de todas elas. Eu quero terminar essa mensagem deixando essa palavra para o seu coração. Se o teu coração se alinhar com o Senhor e você começar a usar a sua boca para abençoar em vez de maldizer, a palavra do Senhor vem isso. O justo pode até enfrentar muitas dificuldades, mas quem nos livra dessas dificuldades? A palavra de Deus diz: mas o Senhor nos livra de todas elas. Irmãos, ao olhar para frente, nós não podemos distinguir ou definir o que vai e o que não vai acontecer. Se as coisas vão melhorar ou vão piorar. Mas a certeza que eu tenho, que eu posso descansar hoje na presença do Senhor, é que eu posso até passar por dificuldades, mas o Senhor me livrará de todas elas. Amém? Olha, irmãos, que a palavra de Deus diz, Deus não promete que Ele vai fazer com que as dificuldades não aconteçam. Se elas acontecerem, o Senhor tem poder de nos livrar de todas elas. Agora leve em consideração que o segredo do viver bem passa por aquilo que está saindo da nossa boca. Lembre de que Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Que as palavras que saem da nossa boca sejam palavras de bênção, sejam palavras de bálsamo, de cura, de transformação e não de destruição. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar? Senhor, eu quero nesse momento te agradecer por esta palavra, que nos ensina algo tão importante, e nós como cristão, como igreja, precisamos praticar. A minha oração é essa, Pai, em primeiro lugar, que o Senhor nos perdoe, porque muitas vezes usamos a nossa boca, em vez de edificar, nós acabamos destruindo. Em vez de promover bênção, nós às vezes acabamos, meu Deus, trazendo prejuízo sobre nós e sobre a vida das pessoas. Que o Senhor nos ajude, nos perdoe, e que as palavras que saem da nossa boca possam honrar o Senhor, glorificar o Senhor e promover a paz. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos nesse sentido, que possamos compreender, ó Pai Deus, a cada dia, a importância do que estamos dizendo, e dizermos palavras, ó Pai Deus, que estão presentes na Tua palavra, que as nossas palavras sejam as palavras do Senhor. Vem com o Teu poder, meu Deus, sobre todos esses que estão orando comigo nesse momento. Transforma as nossas vidas e faz de nós homens e mulheres que glorifiquem o nome do Senhor. Eu quero nesse momento, Pai Santo Deus, invocar a Tua bênção sobre cada um que está nos acompanhando. Que o Senhor os ajude em todas as coisas e que possamos sempre glorificar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida, né? Que você possa ser cheio do Espírito Santo e continuar vivendo de uma forma que honre o Senhor. O segredo do viver bem passa pela nossa boca. Que as palavras que saírem da nossa boca sejam palavras de bênção. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.